Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro, mais uma aula, mais uma semana aqui do nosso projeto solidário do Humanamente, voltado para a sua aprovação na universidade pública através do Enem. Nosso projeto é solidário e baseado nas competências e habilidades da matriz de referência da sua prova, ou seja, você está aqui com a gente, estudando do jeito certo. Eu, que aqui vos falo, me chamo Leandro Casale, sou professor de História, para quem não me conhece. Muito prazer, seja muito bem-vindo e bem-vinda. E se você já é nosso aluno, já acompanha aqui as nossas aulas semanais, mais uma vez, seja bem-vindo de volta. Lembrem-se que a gente tem aqui na descrição desse vídeo aqui abaixo, não só a lista, né, com as questões que a gente faz a cada semana, com gabarito comentado, mas também o link para as nossas redes sociais, onde você também pode acessar a nossa lista, né, de todas as semanas dessa aula e das aulas anteriores, assim como o nosso grupo no WhatsApp, um grupo de dúvidas, um grupo onde a gente envia conteúdos, notícias, fala também sobre atualidades, tira dúvidas de vocês com relação às questões, é um local para a gente ter uma interação mais direta, né? Aqui embaixo também a gente pede que você curta essa aula, curta esse vídeo, comente, e a gente quer agradecer demais a vocês, eu e Felipe, porque chegamos e ultrapassamos a nossa marca de 200 seguidores, a gente tinha pedido isso na nossa última aula, né? E a gente conseguiu, e agora a meta é chegar a 300 seguidores, e a gente conta com a ajuda, com a divulgação de vocês, para que o nosso projeto solidário chegue a cada vez mais pessoas e a gente possa ajudar mais gente ainda a entrar para a tão sonhada universidade pública, né? Vou passar a bola para o Felipe dar um salve para vocês e a gente já vai partir para as questões, porque temos mais uma habilidade, a habilidade 09 da competência 2 da matriz de referência. Lembrando que, se você está chegando aqui agora, assista às aulas anteriores, a gente tem uma playlist aqui no canal, com todas as aulas sempre sobem para o nosso canal aqui do Humanamente, às quartas-feiras, às 19 horas, no horário de Brasília, tá certo? Então é isso, pessoal, vamos começar. Felipe, dá um salve para eles aí e vamos embora. Fala, galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa aula, mais esse encontro. Eu sou o professor Felipe Pérez, de Geografia. Seja muito bem-vindo de volta se você está acompanhando a gente aí desde o começo da nossa trajetória. Se você está chegando agora, como o Casale falou, vai lá na nossa playlist aqui, lá tem todas as aulas, todas as listas, entra no nosso grupo no WhatsApp, tira dúvida diretamente com a gente, vai ser um prazer te receber lá, tá bom? E também queria agradecer, porque na última aula, né, a gente estava próximo dos 200 inscritos e não acontecia, e a gente pediu para vocês essa ajuda, e vocês ajudaram a gente não só a chegar, mas até a ultrapassar a marca dos 200 inscritos aqui no canal. Então, muito obrigado, de verdade. O nosso trabalho é um trabalho totalmente orgânico, né? É um trabalho totalmente artesanal, no sentido de que a gente prepara a aula, a gente prepara as questões, a gente escolhe os temas, a gente vai habilidade por habilidade mesmo, exatamente da maneira que o Enem cobra de você. Então, é um trabalho que é feito para ajudar você a acertar questões, a conseguir chegar no seu sonho, e esse projeto aqui é um dos nossos sonhos também, né? Então, quando você está divulgando a gente, está se inscrevendo, está passando para um amigo, a gente está indo junto aí, a gente vai ajudando você no sonho de entrar na universidade pública, e você vai ajudando a gente aqui no sonho de fazer crescer o nosso canal, de chegar a pessoas nos mais diferentes cantos desse país, tá bom? Então, muito obrigado de verdade aí por cada um que se inscreveu, por você que divulgou o nosso trabalho, muito obrigado. E agora, sem querer parecer ser abusado, mas se puder, ajuda a gente a chegar nos 300 inscritos, né, que também vai ser muito legal, tá bom? Então, vamos lá, que hoje a gente vai falar sobre a habilidade 9, né, que é a habilidade que está incluída na segunda competência da matriz de referência do Enem. E eu vou lá, né, a galera que já segue o nosso trabalho há algum tempo, né, já sabe que agora vai começar uma batalha entre mim e o iPad.
Então, enquanto você trava essa batalha aí, eu vou aproveitar esses segundos aqui só para reforçar com o pessoal o seguinte, galera, sobre essa habilidade. A gente está fechando, né, a competência de número 2. Estamos na habilidade 09, né? A habilidade 09 fecha a competência número 2. E a competência número 2, como vai aparecer para vocês aí, ela trata sobre compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. E essa habilidade, se você for observar os últimos vestibulares do Enem, as últimas provas do Enem, né, você vai observar que essa é uma habilidade que trabalha questões mais voltadas para a história contemporânea, para o cenário mais contemporâneo, especialmente, né, século XIX e XX, ok? A gente vai ler o título da habilidade para vocês e vai ficar mais claro, aí vocês vão entender o porquê. Pode cair questão de história antiga? Claro que pode. Você tem uma questão, por exemplo, sobre Mesopotâmia nessa habilidade, no Enem, não vou lembrar o ano, mas no Enem mais ou menos recente. Porém, a recorrência dessa habilidade, de questões sobre essa habilidade, é muito mais de um recorte contemporâneo, tá? De questões mais contemporâneas, de temas mais recentes, especialmente séculos 19 e 20, tá certo? Já conseguiu aí, Felipe, projetar já, né? Já, já, tudo no esquema. Bom, galera, então, como o Casale acabou de falar com vocês, a gente tem aqui a competência diária de número 2, que visa compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. E hoje a gente vai falar sobre a habilidade 9, que fala em comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional ou mundial. Como o Casale falou para vocês, né, essa é uma habilidade que ela atravessa assim uma linha do tempo, porque ela pode ser cobrada sobre qualquer momento da nossa história, porque ela fala sobre o significado histórico e geográfico das organizações políticas e relações socioeconômicas. E as relações políticas e socioeconômicas, elas são muito dinâmicas, né? Então, a questão, essa habilidade, ela pode escolher cobrar de você uma questão política e socioeconômica em escala regional, ela pode escolher em escala global, ela pode escolher te cobrar uma relação política e econômica que aconteceu no século XX, ela pode escolher uma relação política e econômica atual do século XXI. Então, é uma habilidade que ela tem essa possibilidade de ser versátil no sentido de te cobrar questões políticas de diferentes momentos, né? Quer falar alguma coisa, Casale? Sim, eu só queria acrescentar nessa observação importante do Felipe, que pegando ali a ideia do significado histórico das organizações políticas, gente, organizações políticas e socioeconômicas, gente, elas existem em todo tipo de sociedade, né? Por isso que a gente falou, pode aparecer em qualquer época. Mas, quando fala de significado histórico, geográfico, significa que essa organização política, socioeconômica, ela tem um lugar, ela tem um contexto, ela faz parte de um local, de uma determinada época. Então, entender esse contexto, entender o cenário em que ela está inserida, o local em que ela está inserida, contexto geopolítico, é fundamental. Tá? Então, não se trata de você sair estudando todas as organizações políticas ao longo da história, porque é impossível, né? São, assim, infinitas as possibilidades, mas sim de entender o significado histórico dessas organizações, e aí compreender, né, o que é política, qual é o entendimento de política numa determinada época, porque política tem diferentes significados, né, o jeito de se fazer política numa polis grega era o jeito de se fazer política numa república presidencialista hoje é outro,
O jeito de se fazer política no parlamentarismo britânico no século XIX era outro. Então, a gente está falando tanto de escala local, como o Felipe comentou, regional ou mundial. Então, pode aparecer uma organização, por exemplo, como a OTAN, pode aparecer algo relacionado aos BRICS, que inclusive vai aparecer na imagem para vocês. Então, é entender esses principais organismos e organizações dentro de cada contexto, tá? Segue lá, Felipe. Beleza, cara. Então, como o Casale acabou de falar, gente, o BRICS, ele é uma organização, né? Lembrando que o BRICS não é um bloco econômico, tá? Então, se a alternativa é falar BRICS, bloco econômico, você já elimina. O BRICS, ele é uma organização, pessoal, que é a cara dessa habilidade, assim. Primeiro, porque ele começou lá em meados dos anos 2000, né? 2006, o BRICS começou a ganhar sua primeira forma. A gente está aqui em 2025, nesse momento, tem uma imagem aqui do BRICS, de uma reunião, de uma cúpula que aconteceu em 2024, na Rússia, e o próprio BRICS, lá, quando ele é criado com Brasil, Rússia, Índia e China. Nem BRICS ele era BRIC só, tá? Posteriormente, tem a entrada da África do Sul e ele vira o BRICS. Lembrando que ele vai ser criado nessa alusão, né? BRIC, quando a gente faz uma tradução do inglês para o português, seria mais ou menos bloco, tijolo, né? Então, a ideia de que esses países estavam se reconstruindo, que estavam crescendo, que estavam passando por reformas. E aí você tem a união dos países que possuem desafios e interesses em comum e formam ali o BRIC, que depois vira o BRICS. Então, esse é o contexto que o BRICS é criado lá em meados dos anos 2000. Hoje, quando a gente fala dos BRICS hoje, ou até mesmo nessa cúpula aí de 24, a gente está falando já de uma organização política e econômica que não envolve mais apenas esses 5 países do letreiro aí, né? A gente tem outros países que ingressaram como membro e a gente tem países que já demonstraram interesse em se tornar membros. Então, a própria influência dos BRICS, quando ele surge lá em meados dos anos 2000, é uma, e o BRICS, hoje em 2025, ele já tem um outro poder de influência, não mais numa escala global, não mais numa escala local, não mais apenas entre os países envolvidos no acordo, mas a nível global. O BRICS hoje, ele envolve mais de 50% da população mundial. Então, é um acordo geopolítico que mexe com muitas arestas, né, da geopolítica mundial. Por isso que o Casale falou é importante, gente, porque, por exemplo, você vai sentar para estudar hoje, para fazer uma prova hoje, né? A gente tem uma organização geopolítica que aconteceu durante a Guerra Fria, por exemplo, que foi o Pacto de Varsóvia, né? Então, você vai sentar para estudar essa habilidade, você vai estudar esse acordo, vai estudar um acordo. É melhor estudar o BRICS ou estudar o Pacto de Varsóvia, né? Eu tenho que decorar o que foi o Pacto de Varsóvia, quando ele aconteceu. Não, essa habilidade aqui, como ela é uma habilidade que tem mais essa questão do significado histórico-geográfico das relações, mais para o lado contemporâneo, é mais importante você estar por dentro dos blocos econômicos, dos acordos geopolíticos contemporâneos. Porque se você pegar para gravar o que é com todas as siglas de todos os acordos geopolíticos que já aconteceram ao longo do tempo, você vai ficar maluco e, para a sua prova, isso vai ter efeito praticamente zero, talvez zero. Então, você tem que entender o contexto. A gente vai trazer para você aqui, né? A gente está sempre trazendo dicas de geopolítica lá no nosso grupo, a gente está sempre falando que é para você saber justamente quais são os grupos mais importantes no momento. O que você não pode ir para o Enem sem saber o que é o BRICS. Você não pode ir para o Enem, por exemplo, sem saber a diferença da OTAN lá durante a velha ordem mundial, da OTAN hoje, com a relação da OTAN na guerra da Rússia e da Ucrânia, porque a guerra está acontecendo agora.
Então, é uma organização geopolítica que você tem que ficar de olho, beleza? Então, estar lá no nosso grupo é importante até por isso, porque a gente vai te mostrando atualidades e te indicando, né, quais são os grupos, os acordos que você tem que ficar de olho, que você não pode deixar de conhecer. E o BRICS, sem dúvida, é um deles, tá bom? Então, Só uma observação, gente. Reparem ali no comando, ou no comando não, mas na palavra-chave dessa habilidade, né, que a gente sempre começa ali assinalando, percebam que aparece a palavra, o verbo, né, mais uma vez, isso já apareceu em outras habilidades, comparar. E aí essa ideia do comparar significa entender semelhanças ou diferenças. Ou seja, elementos de convergência ou elementos de divergência. E aí ele pode pegar duas épocas históricas para compreender, para você entender o significado histórico, geográfico de uma organização política ou socioeconômica. Ele pode pegar o mesmo período histórico, mas diferentes governos. Vai ter uma questão aqui sobre isso que a gente vai fazer. Mas o comparar significa entender, né, relações onde você identifica, observa criticamente semelhanças e diferenças. Tá certo? É importante a gente entender o verbo de cada habilidade. Tá? Segue lá, Felipe. beleza. Então, vamos lá, galera. Vamos lá, que a gente tem uma questão aqui do Enem de 2019 que fala assim, olha só. Os representantes do G4, Brasil, Alemanha, Índia e Japão, reiteraram em setembro de 2018 a defesa pela ampliação do Conselho de Segurança das Organizações das Nações Unidas, a ONU, durante reunião em Nova York, Estados Unidos. Em declaração conjunta de 10 itens, os chanceleres destacaram que o órgão, no formato em que está, com apenas 5 membros permanentes e 10 rotativos, não reflete o século XXI. A reforma no Conselho de Segurança é essencial para enfrentar os desafios complexos de hoje, como aspirantes a novos membros permanentes de um Conselho reformado. Os ministros reiteraram seu compromisso de trabalhar para fortalecer o funcionamento da ONU e da ordem multilateral global, bem como seu apoio às respectivas candidaturas, afirma a declaração conjunta. Aí, né, essa declaração, essa manchete, ela está disponível lá no site da Agência Brasil, né? Tá aqui a fonte, não é uma fonte que vai trazer nenhuma dica para a gente de resposta, mas a gente sempre reforça que é bom você olhar a fonte, porque às vezes vai ter uma data ali, vai ter uma informação que vai te contextualizar e te facilitar na hora de chegar ao gabarito. Aí a questão fala assim, ó, os países mencionados no texto justificam sua pretensão com base na seguinte característica comum. Olha só, os países mencionados no texto, ó, Brasil, Alemanha, Índia e Japão. Então, ele quer uma característica comum entre esses países que justifique o fato deles buscarem ali, né, uma mudança no Conselho de Segurança da ONU, porque é isso que eles estão pedindo, né? Eles estão pedindo uma mudança no Conselho de Segurança. Aí, pessoal, a letra A fala que o que faz com que eles queiram reivindicar essa mudança é o fato deles possuírem extensividade de área territorial. Galera, olha aqui um dos países que reivindica isso. Japão. Japão é um conjunto de arquipélagos ali na Ásia, né? Que não tem uma grande extensão territorial. Se o Japão reivindica um protagonismo em alguma questão geopolítica ou econômica, com certeza não é devido à sua extensão territorial. A letra B fala em protagonismo na escala regional, ou seja, esses países eles são importantes na região onde eles se encontram, chegaram a um patamar de liderança nessa região e agora reivindicam uma maior participação, um maior poder de decisão na ONU,
alegando que na região onde eles estão localizados, eles são potências, que eles são países que influenciam a região e por isso agora querem buscar, lutar pelos seus interesses ou pelos interesses da região onde eles estão localizados, também dentro do Conselho de Segurança da ONU. Beleza? C. Investimento em tecnologia militar. Pessoal, aqui, ó, por exemplo, Brasil é um país reconhecido internacionalmente por conta de seus investimentos no setor bélico, né, em armamento, em tecnologia militar. O Brasil, por exemplo, é um país que tem esse reconhecimento internacional e que poderia usar isso para buscar uma participação maior no Conselho de Segurança, uma reforma no Conselho de Segurança da ONU? Difícil, né? D. Desenvolvimento de energia nuclear. O Brasil tem as usinas, por exemplo, de Angra 1, Angra 2, Angra 3, lá em construção ainda, que não é uma das fontes de energia mais utilizadas no país, e o Brasil nem tem bomba nuclear. E o Brasil nem mesmo é acusado de enriquecer urânio, de estar num processo que possa vir a culminar na produção de bombas nucleares, como, por exemplo, acontece com o Irã, né? Historicamente, o Irã é acusado de enriquecer urânio para construir bomba nuclear, e o Irã sempre se defende dizendo que é para geração de energia. Então, nem esse tipo de polêmica envolvendo a energia nuclear, a produção nuclear, o Brasil nunca esteve envolvido, né? Então, a gente pode descartar essa letra D. E a letra E, uma disponibilidade de recursos minerais. Então, devido a esses países serem ricos em recursos minerais, eles estão pedindo para entrar no Conselho Permanente ou até por uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. Pessoal, o Japão aqui, ó, não é rico em recursos minerais. Se você lembrar, quando você estudou lá a geologia, o Japão é um país de formação geológica recente. Diferente do Brasil, por exemplo, que é um país com uma estrutura geológica bem antiga, a maior parte do território brasileiro data do pré-cambriano. Então, o Brasil é um terreno antigo e esse fato faz com que nós tenhamos muitos recursos minerais. A nossa maior porção territorial, né, ela é formada de bacias sedimentares e escudos cristalinos. Então, nos escudos cristalinos ali, a gente vai encontrar os minerais metálicos: ferro, ouro, prata, alumínio, zinco. E nas bacias sedimentares, a gente vai encontrar combustível fóssil: petróleo, carvão, gás. O Brasil é um país de formação antiga, então nós temos, sim, uma grande extensão territorial aliada a essa formação geológica que faz com que nós tenhamos muitos recursos minerais, beleza? Devido às bacias sedimentares e aos escudos cristalinos no nosso território. O Japão é um país de formação geológica recente. Então, o Japão, ele não é rico em recursos minerais, né? O Japão, ele não possui reservas de petróleo, por exemplo. Então, galera, ó, não é pelos recursos minerais que eles estão pedindo uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, o que faz com que eles defendam uma entrada ou uma reforma do Conselho é justamente o protagonismo que esses países possuem em escala regional. Como eu falei, eles são superpotências regionais e aí reivindicam, a partir disso, o direito de poder estar no centro das decisões geopolíticas que acontecem na ONU, né? Ou de ingressarem como membro do fixo do Conselho de Segurança ou de ingressarem num Conselho de Segurança reformado, que tem uma outra estrutura. O Conselho de Segurança da ONU, pessoal, a gente lembra, né, que a ONU ela vai criar esse Conselho de Segurança ali no, ó, no pós-Segunda Guerra. E aí,
o Conselho de Segurança, ele conta com 5 membros fixos mais 10 rotativos. Esse é o Conselho de Segurança. O que acontece? A ONU, ela tem a Assembleia Geral, onde estão todos os países filiados à ONU. Todos os países reconhecidos pela ONU. O Conselho de Segurança, então, ele acaba sendo uma área de privilégio. Por quê? Porque esse Conselho de Segurança, pessoal, entre outras características, esse Conselho de Segurança aqui, ele tem o poder de veto. Ou seja, o Conselho de Segurança ele tem o poder de vetar decisões tomadas pela Assembleia Geral. Então, o Conselho de Segurança ele acaba sendo, na verdade, quem vai tomar as decisões ou não dentro da ONU. Porque se ele tem o poder de vetar e aprovar decisões, quem está dentro desse Conselho de Segurança é quem tem um poder de influência maior na geopolítica mundial dentro da própria ONU. Se você tem aqui 5 membros fixos, ou seja, eles não saem nunca, esses 10 membros rotativos aqui, eles vão mudando a cada período ali de 2 anos, a gente tem 5 lideranças que não saem nunca desse Conselho de Segurança. Então, essas 5 lideranças são os países que têm o maior poder de influência, que têm o maior poder de decisão, porque eles não saem nunca desse Conselho de Segurança. E aí, esse Conselho de Segurança, se você voltar aqui, ó, os países pedem uma reforma desse Conselho de Segurança, porque, segundo eles, pessoal, quando foi criado essa estrutura de 5 permanentes e 10 rotativos, não reflete o século XXI, justamente porque foi criado no pós-Segunda Guerra. Essa estrutura ela foi criada no pós-Segunda Guerra. Então, quem foram os eleitos para estar nesses 5, como 5 membros fixos aí do Conselho de Segurança? Os países que saíram ali vencedores naquela guerra. Então, ó, a gente tem a França, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Rússia e a China. Então, esses aqui são os 5 membros fixos do Conselho de Segurança. Porque na conjuntura que o Conselho foi criado, essas eram reconhecidamente 5 das maiores potências do globo. Só que hoje essa galera aqui, ó, do G4, reivindica uma mudança no Conselho de Segurança, justamente porque alegam que o formato em que ele se encontra organizado não reflete a geopolítica do século XXI, porque desde lá do final da Segunda Guerra para os dias atuais, novas potências já surgiram, justamente essas potências regionais que querem agora um protagonismo global e não mais apenas regional. Olha como essa questão está trabalhando essa habilidade, da questão da influência, de comparar, né, a influência geopolítica regional, local e global. Então, esses países eles não querem mais ser apenas protagonistas em escala regional. Eles querem uma reforma do Conselho, ou até mesmo se tornarem membro fixo do Conselho, porque já são grandes potências regionais e querem ampliar sua influência na geopolítica global, já que esse Conselho, essa estrutura, não reflete mais os dias atuais. Foi uma estrutura criada lá no pós-Segunda Guerra. Beleza?
Show de bola, cara, show de bola. Eu vou projetar aqui a próxima questão. Posso? Podemos seguir? Seu microfone está fechado. Deixa eu finalizar aqui, deixa eu sair da Show de chamada. bola. Aí agora são aqueles segundinhos de transição É, que sempre rola aqui. Mas vamos lá, vai aparecer para vocês aí agora o meu iPad. A gente vai para a questão de número 2. Beleza? E eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Foi, né? Foi. Deixa eu foi. tirar aqui. Pronto, certinho, pessoal. Vamos lá. Questão de número 2 do Enem ali, PPL 2023, tá? Caso você queira buscar a questão aí na internet. E vamos dar uma lida, né? Nos governos de Vargas e Perón, o esporte começou a ser visto como um importante elemento na relação entre o regime e a sociedade. Deixa eu já preparar minha canetinha aqui na cor vermelha, porque a gente vai sublinhar algumas coisas. Tal fato não deve ser entendido apenas como uma resposta à crescente popularidade do esporte. Ainda que crescente em seus governos, a massificação do esporte já havia ocorrido muito antes. Talvez a influência dos regimes de Mussolini e Hitler sobre os dois governantes latino-americanos possa apontar para um melhor entendimento dessa nova visão política, uma vez que ambos tiveram uma estreita ligação com o esporte e a sua utilização como propaganda política. Esse finalzinho aqui é extremamente importante. Lembrem-se sempre de fazer isso com os textos base das questões, tá, gente? Vocês devem ler e anotar, puxar seta, sublinhar as ideias centrais, ok? E a referência aqui embaixo é Drummond, Vargas e Perón e o esporte. Então está falando de Vargas e Perón na América Latina, mas fala da sua estreita ligação com o esporte, da estreita relação com o esporte nos regimes fascistas de Mussolini e Hitler, que estavam ali no mesmo contexto. A gente está falando de fascismo, né, nas décadas de 20 e 30, ele está surgindo na Itália e na Alemanha, e o Vargas e o Perón estão nesse mesmo contexto também surgindo na política nos seus respectivos países, tá? Beleza. De acordo com o texto, o uso do esporte nos regimes políticos mencionados foi explorado com o objetivo de. Então, ele está comparando dois governos, né, que se inspiraram de alguma maneira, que tem relação, como ele fala no texto, com Mussolini e Hitler, onde o esporte também foi usado, né, como instrumento político, como propaganda política. Ok. O objetivo da utilização do esporte, né, de acordo com o texto. Letra A. O objetivo foi de promover a construção de identidades nacionais. B. Reprodução de poderes autocráticos. A autocracia tem a ver com um governo muito centralizador, autoritário, onde um sujeito manda, basicamente, e os demais obedecem, né? Como uma figura toda poderosa, tá? C. Com o objetivo de celebração de festividades cívicas, eventos cívicos, datas, enfim, marcos históricos, né? D. Formação, o objetivo seria a formação de cidadãos saudáveis. E a letra E, contestação, ou seja, questionamento de símbolos pátrios. Então, de acordo com o texto, o uso político do esporte teve qual objetivo aí, de acordo com você que está vendo essa questão? O que você marcaria? Lembra que sempre a gente aconselha que vocês façam as questões antes da aula, tá, pessoal? Se possível, né, que você pegue a lista, faça as questões e depois você vem assistir aqui os nossos comentários. Porque quando a gente está fazendo a questão junto com vocês, claro que tudo fica mais fácil. Então, a gente aconselha que vocês tentem fazer antes
e depois dá um pause na aula aí, né? Tenta fazer a questão, e depois você vai ver o gabarito, seja na folha, no final, comentado, ou até mesmo aqui com a gente, tá? Claro, se você quiser fazer junto com a gente também é uma opção, não está errado, mas eu acho que o ideal é você se testar antes mesmo de você ouvir os conteúdos, os conhecimentos que a gente está aqui, os conceitos que a gente está aqui para discutir, tá bom? Então vamos lá. Letra A, construção de identidade nacional. Esses governos, Vargas, Perón, que de alguma maneira têm relação com Mussolini e Hitler, se preocupavam com a questão da identidade nacional? Sem dúvidas. Mas, Casale, fiquei na dúvida. Construção de identidade nacional. Mas já não havia uma identidade nacional? No Brasil, eles já não se sentiam brasileiros? O povo já não se sentia argentino na Argentina? Italiano como Mussolini, alemão na Alemanha? Sim, gente. A gente, inclusive, falou muito de identidade nacional na primeira competência, né? Que trabalha muito essa questão. Mas identidade nacional, ela é algo que constantemente pode ser mobilizado e reconstruído, repensado, construído e reconstruído, repensado, refeito. E isso acontece muito quando você tem transições significativas entre governos, ou entre sistemas, ou regimes políticos. No caso dos fascismos, que tem como um dos seus pilares o nacionalismo, repensar a identidade nacional, o que é ser brasileiro, o que é ser alemão, o que é ser italiano, o que é ser argentino, né? É algo muito marcante. Ah, Casale, mas o Vargas e o Perón eram fascistas? Historicamente, eles não são considerados fascistas, a gente vai ver o porquê já já, mas eles têm uma afinidade, sem dúvidas, inspiração no fascismo, sem dúvidas eles têm, não é à toa que o texto está fazendo essa comparação. Então, a letra A ela é plausível, porque tem uma preocupação com a identidade nacional. E o esporte é um elemento de identidade nacional também. Ele é usado politicamente, ontem e hoje, inclusive, tá? Vamos analisar as demais. B. Reprodução de poderes autocráticos. Então, o uso do esporte seria para reproduzir poderes autocráticos. Esses governos que a gente está falando no texto são governos autoritários? São. Autocráticos? É complicado de afirmar que Vargas, que Perón seriam governos autocráticos, tá, gente? Não é uma monarquia absolutista, e até mesmo para os absolutismos, essa ideia da autocracia é complicada. Mas talvez fosse mais plausível do que usar esse conceito para falar de Vargas e Perón, tá? Falar de autoritarismo, beleza. E para além disso, o esporte não era usado para reprodução exatamente de poderes autocráticos, tá? Não exatamente para reprodução, e sim para ser usado como propaganda, para legitimar tais governos, para mobilizar as pessoas, para massificar um determinado ideal do que é ser alemão, do que é ser italiano, e respectivamente no Brasil e na Argentina. Então foi muito mais no sentido de mobilizar para propaganda, como o próprio texto já fala ali no final, como a gente sublinhou. Letra C. O esporte seria usado para celebração de festividades cívicas. Gente, mais uma vez, o foco do esporte, de acordo com o texto, está na construção de uma determinada imagem do que é ser alemão, do que é ser italiano, do que é ser argentino, do que é ser brasileiro. Isso é uma ferramenta de propaganda. Por exemplo, vamos fazer uma outra comparação? Pega o futebol na época da ditadura, Copa do Mundo, Copa de 70. O Brasil não foi tricampeão mundial em 70? O esporte, o futebol, que já era de massas naquele contexto no Brasil, ele foi usado como propaganda política para tentar legitimar aquele governo, para tentar legitimar a ditadura de alguma forma. Então não é exatamente uma celebração de uma festividade cívica. Tem muito mais a ver com a questão da propaganda, do uso político para trazer legitimidade, popularidade para aquele governo. Ok? Por isso que eu disse que esse finalzinho aqui da questão do texto era fundamental. D, formação de cidadão saudável. Esse não era o objetivo, gente. O objetivo é político. Claro que você incentivar o esporte pode afetar, melhorar a saúde, pode ter um efeito, sim, mas não é esse o objetivo de acordo com o texto, né? E por último, contestar, questionar símbolos pátrios é o oposto, né?
O esporte não era usado para contestar símbolos pátrios. Pelo contrário, esses governos que aparecem no texto, os 4, são muito nacionalistas, aquele nacionalismo mais exaltado, e explora muito isso, né? Através da propaganda, através do esporte. Então, os símbolos pátrios são essenciais. Eles não querem contestar, pelo contrário, eles querem reforçar os símbolos pátrios através da propaganda e do esporte. Então, sobra para a gente a letra A. De fato, o objetivo desses governos ao usar o esporte e a propaganda era com o objetivo de construir uma determinada identidade nacional, porque o nacionalismo, como você se porta como alemão, como brasileiro, como italiano, como argentino, para governos que têm essas características nessa época, isso era uma preocupação, sem dúvidas, sem dúvidas. E a gente vai aproveitar essa temática para fazer alguns comentários aqui e uma mini revisão. Estava aproveitando aqui enquanto o Felipe estava falando, estava anotando aqui algumas coisinhas. Felipe, se quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade para me interromper aí, tá, cara? Não, beleza, cara. Tranquilo. Pode seguir aí, de boa. Show. Galera, a questão abordou, o texto abordou os anos 20 e 30, porque está falando dos fascismos históricos, né? E aí a gente tem algumas características dos fascismos históricos aí. Ó, autoritarismo, anticomunismo é um pilar fundamental, militarismo, ou seja, a presença das forças armadas na sociedade e dos valores militares regendo e organizando a sociedade, ditadura de partido único, ou seja, nas experiências fascistas, os demais partidos políticos são fechados, fica só o partido fascista ou só o partido nazista. Inclusive, isso é um ponto que difere essas experiências latino-americanas tidas como populistas, né? Para as experiências fascistas. Muitas dessas características que aparecem aqui à esquerda para vocês, gente, são características desses governos populistas latino-americanos. Eles têm afinidades, eles têm inspiração no fascismo, sem dúvidas. Mas falar, por exemplo, de ditadura de partido único é uma coisa que você não observa nesses países. Você não vê ditadura de partido único no Vargas. Por quê? Porque o Vargas fechou todos os partidos políticos, não havia nenhum partido político no Estado Novo. Isso é uma diferença, mas você pode comparar e fazer várias semelhanças. Mas, historicamente, a gente não designa esses governos latino-americanos como fascistas, e sim tendo afinidades ideológicas com o fascismo. E, sem dúvida, são muitas, como eu falei. Nessas características, à esquerda, a gente consegue ver várias características desses governos tidos como populistas. Populismo, eu sei que é um termo que os historiadores já criticam muito, tá? É um termo muito desgastado. E depois que a mídia começou a usar esses termos, a imprensa, é aí que banalizou mais ainda o termo, tá? Mas eles ainda aparecem de alguma forma nos vestibulares de vocês. Então vamos tentar restringir aqui, quando falar de populismos, a pensar nessas experiências latino-americanas, especialmente nas décadas de 30 e 40, tá bom? E os casos mais emblemáticos, sem dúvida, são Vargas e Perón. E aí, quando a gente pensa na questão do nacionalismo, galera, quando a gente pensa na questão do nacionalismo, essa coisa da identidade nacional, ela é uma preocupação para qualquer governo, mas para os governos mais nacionalistas ou fascistas ou próximos do fascismo, essa questão é um pilar central, ok? A identidade nacional era um ponto para as experiências de Itália e Alemanha, para os fascismos históricos, especialmente uma identidade nacional, um ser italiano, um ser alemão, baseado em ideias racistas e eugênicas, lembra aquela coisa da eugenia, né, de você tentar fazer aquela pseudociência para manipular uma raça superior, no caso dos alemães, uma raça ariana, né? E um pilar fundamental para que você execute esse projeto é a propaganda. A propaganda é fundamental para qualquer governo, gente, seja ele democrático, ditatorial, liberal ou não, fascista ou não, de esquerda ou de direita, não importa. A propaganda é sempre um instrumento político. A questão é como ela vai ser utilizada. No caso dos nacionalismos, ela é utilizada para massificar determinadas ideias, né? Que nesse caso das experiências fascistas, são ideias extremamente violentas, autoritárias, que não aceitam a diferença, né? Que entendem o diferente como o perigo, como um problema, não trabalham pela diversidade, pelo respeito, pela alteridade, pela relação com o outro sem hierarquia, e sim com uma imposição, ou seja,
Ser italiano é isso, se você não é isso, você está errado, logo você tem que morrer, logo você tem que ser preso, logo você tem que ser eliminado. E essa lógica foi trazida para a América Latina nessa mesma época. Vargas e Perón são exemplos disso. O Vargas explorava muito essa identidade nacional e tinha influência racista no projeto varguista, ok? Na educação física, nas escolas, tinha caráter eugênico na forma de entender a educação física e o esporte no Brasil. É só você observar, por exemplo, a dificuldade de negros serem aceitos no próprio futebol. E como que isso foi uma luta, né? Encabeçada, inclusive, por alguns clubes que têm destaque, como o próprio Vasco, que é o time do Felipe, né? E teve outros times do Rio de Janeiro, se não me engano, também, né, Felipe? Eu não lembro se foi o próprio Bangu que já tinha desafiado isso também. Enfim, tem outras equipes que se destacaram nisso, né? Porque o que que acontece é que, na verdade, parece que o Bangu ele já tinha um jogador negro, sim, mas a questão do Vasco, do protagonismo, foi justamente a ideia de levantar a bandeira e sustentar uma posição frente à AMIA, né, que no caso seria uma espécie de FERJ de hoje em dia, que era a federação que organizava o campeonato na época, né, ela sugeriu que o Vasco tirasse, né, os jogadores negros e os operários do time, e aí para poder ter o direito de jogar o que seria a primeira divisão do futebol, e o Vasco se recusou e falou, não, ou a gente não vai jogar, a gente não vai tirar ninguém, então a gente não joga, né? Só que isso foi de uma forma velada, né? A federação ela usou a desculpa de que o Vasco não tinha estádio próprio. E aí ou tirava os jogadores ou fazia seu próprio estádio. E aí tem um documento chamado Resposta Histórica, que fez 100 anos no ano passado, inclusive, e aí esse documento foi o presidente do Vasco lá que escreveu, dizendo, não, beleza, então a gente não quer jogar a Liga de Desporto da AMIA, e aí, como o Vasco foi barrado em 23, né, começou a construção de São Januário ali, com os torcedores ajudando, e os próprios funcionários do clube, e aí em 1927 o Vasco constrói São Januário, que na época era o maior estádio da América Latina, até a construção da Bombonera e depois o Maracanã, né, o estádio Centenário no Uruguai também. E aí, quando o Vasco constrói São Januário, não tem mais desculpa para não aceitar o Vasco, porque a desculpa era não ter estádio, e o Vasco volta com seus negros, seus operários, e ganha o campeonato, né? E aí isso foi um marco histórico, né? E essa é a resposta histórica. Então, foi um posicionamento oficial, foi o primeiro clube a se posicionar de maneira oficial, de sofrer uma sanção e de continuar levantando essa bandeira. Mas é importante salientar até isso, né? Mesmo sendo vascaíno, e essa história é um orgulho, o Vasco vende camisas e, enfim, assume esse slogan, né? A história mais bonita do futebol, porque é uma história realmente incrível, mas é importante dizer que o Vasco não era nenhum quilombo, né? Também, né? Existia ali também um preconceito, até mesmo por parte dos próprios portugueses que eram da líderes, né? Dentro do clube, então existia assim também isso que você está falando de um preconceito por algumas pessoas, às vezes de tentar barrar a entrada de negros pelo lado social do clube, né? Tem relatos históricos assim também. Então era uma conjuntura ali da época que era permeada pelo racismo, por essa ideia eugenista, e que, claro, teve o posicionamento oficial do clube, mas dentro do clube tinham pessoas que continuavam reproduzindo essa prática aí que você descreveu, né? E esse exemplo foi muito bom, além da história, né? Porque você observa como que é uma identidade que estava em disputa ali. O que é ser o Vasco da Gama, né? Uma identidade que está em disputa. Assim como identidades nacionais são disputadas a todo momento. E o fascismo disputou de acordo com seus interesses, né? No racismo, no autoritarismo, na opressão, na violência, no desrespeito às liberdades individuais, nessa coisa do Estado acima de tudo, ou do líder acima de tudo. Por isso, o culto ao líder, a propaganda, né, massificava a imagem, o rosto, e endeusava ali Mussolini e Hitler, e Vargas e Perón fizeram isso também, gente, através do uso da propaganda. Lembra lá do Vargas com o mito do pai dos pobres? Lembra do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, com esse papel, né? Fala aí, Felipe. Cara, então, uma coisa assim que, sobre esse contexto aí, né, que
Você tá falando da propaganda e tal, cara. Meu avô tinha foto do Vargas na sala e não tinha foto dele com a minha avó, porra. Tinha foto era a foto do Vargas que tava lá em cima da televisão. Então, isso é uma memória que eu tenho, assim, da casa do meu avô, e era isso, uma ideia de que aquilo ali é um cara, pô, meu irmão, esse cara é um herói, ele é brabo, né? Então, tinha esse culto a essa figura, né, do líder, do salvador. A minha companheira Roberta, ela é professora de história também, para quem não conhece, né? E ela conta também histórias da avó dela com relação ao Vargas e com esse quadro na sala. O Vargas, tinha gente que andava com um santinho, tipo santinho do Vargas na carteira, né? Então tinha um culto à personalidade, um culto ao líder muito forte. Por isso que a gente faz essas relações das experiências fascistas com esses, entre aspas, populismos latino-americanos. E a propaganda, gente, é fundamental para você mexer nessa identidade nacional, em repensar o que é esse ser cidadão italiano, né? Um sujeito italiano, alemão, argentino, brasileiro nas suas respectivas épocas. O esporte cumpre esse papel, sem dúvida. Ele tem É, um peso atrelado à propaganda, né? sem dúvidas. É, uma coisa que é interessante também, uma observação interessante que eu acho para a gente fazer nesse momento aí do assunto, é que quando a gente começou a falar sobre essa habilidade, a gente disse que ela faz, né, a ideia é comparar, você destacou ali o verbo principal, e a gente falou que a ideia dessa habilidade é meio que dar um zoom na geopolítica atual, na configuração de algumas instituições, de algumas relações que estão acontecendo. E aí, essa ideia do fascismo, do culto ao líder, a ideia de uma raça superior, né, de uma população que precisa ser ali eugenista, que precisa ser uma população 100% italiana ou 100% alemã. A gente está vendo acontecer nos Estados Unidos agora uma perseguição muito forte com o imigrante, uma perseguição muito forte ao diferente do que é considerado o cidadão ideal estadunidense ali, norte-americano, né? Então, a gente vê que na atualidade, se a gente fosse trazer para a atualidade essa ideia do culto à figura de uma identidade nacional perfeita, os Estados Unidos está sendo o símbolo disso, né? Você está tendo a denúncia de imigrantes latinos, asiáticos, há uma perseguição a todo mundo que não se encaixe naquele padrão que é considerado o estadunidense perfeito. E aí você tem Residentes legais, inclusive, né? Com Sim, residentes legais. isso que eu ia falar, né? Inclusive, você tem relatos na internet de pessoas que indignadas dizendo: olha, mas eu tenho um negócio, eu tenho uma pizzaria aqui, eu gero emprego, né? Eu tenho 5 funcionários e estão me deportando, estão querendo me deportar e tal. Então você vê justamente isso, que não é a questão se você paga imposto, se você não paga, não é a questão se você trabalha ou não trabalha, é uma questão de você não se encaixar no perfil que é desejado. Ao mesmo tempo em que você, que tem a sua pizzaria com 5 funcionários, está sendo deportado, o presidente dos Estados Unidos, na semana retrasada, lançou o Golden Card, né? O que seria uma espécie de passaporte ali, um cartão que te dá todas as vantagens de ser estadunidense nos Estados Unidos, que custa a bagatela de $1 milhão, né? Então, assim, a gente quer que fique pessoas que possam pagar $1 milhão para estar aqui, ou então pessoas que sejam estadunidense de fato, porque todo mundo que seja diferente disso a gente não quer. É o que está acontecendo, assim, né? Essa ideia de exaltar um nacionalismo, uma identidade nacional perfeita, né, nos Estados Unidos atualmente. Perfeito. Eu acho que vale, inclusive, Felipe, a gente comentar com eles. Eu sei que o nosso foco aqui é o Enem, né? Mas, assim, em paralelo, eu, Felipe e a professora Roberta, né, minha companheira, a gente também tem um outro projeto voltado para a galera que faz a UERJ. E a gente vai fazer no canal desse nosso outro curso. Nas nossas redes sociais vocês conseguem encontrar, tá? Nas nossas redes, tanto minha, @professor Casale, como a do Felipe, @geocomperes.
esse outro perfil de um outro curso voltado para a UERJ. A gente vai fazer uma live no dia 5 de maio, falando exatamente sobre o que está rolando nos Estados Unidos, não só sobre guerra tarifária, guerra comercial, Estados Unidos, China e tal, mas falar também sobre esses episódios de perseguição que a gente não tem ainda a devida dimensão, e nessa live a gente vai conversar com uma pessoa que mora lá nos Estados Unidos, inclusive, a gente vai trazer para essa live um brasileiro, mas que já é cidadão, já mora lá há muitos e muitos anos, e ele vai trazer um pouquinho da vivência dele, de tudo que ele está observando lá dentro. Então vai ser uma live também bem interessante, vai ser uma live pelo YouTube, no canal desse nosso outro curso, que é o CRIA UERJ. E aí, para mais detalhes, vocês ou falem com a gente lá na rede social, né, nos nossos perfis no Instagram, e a gente vai divulgar com mais detalhes nos próximos dias. Mas acho que vale para quem tiver interesse em assistir em questões de atualidade, né, vale muito a pena, tá bom? E aí, só para fechar, galera, o próprio texto mostra que o esporte, ele, pela sua massificação, ele acaba sendo um elemento muito útil de propaganda, ele faz essa conexão no texto, né? Por isso eu puxei aqui o esporte como elemento de propaganda, e ele foi muito usado em todos Cara, esses governos aí. Fala, Felipe. não, só para te interrompendo direto aí, mas é porque tu falou dessa questão da propaganda do esporte, aí a gente está falando de fascismo. Ano passado nós tivemos Olimpíadas, né? E as Olimpíadas na Alemanha, ela foi usada como uma propaganda, a ideia de ser uma propaganda para mostrar a supremacia da raça ariana, né? Uma das provas mais nobres das Olimpíadas é o atletismo, até por ser uma das mais antigas. Então, o atletismo é sempre um símbolo ali, né? Se a gente pensar hoje, por exemplo, no que o Usain Bolt fez quando ele corria, você pensar que o cara corre 100 metros em menos de 9 segundos, o cara caraca, o cara é um atleta assim excepcional, né? A gente não tem como negar isso. Seja o resultado do cara mostra isso. Então você pode gostar ou não, mas está ali. E nas Olimpíadas da Alemanha, a prova de atletismo, né, era considerada ali uma prova em que o Hitler ele ia para as bancadas para entregar a medalha ao vencedor do atletismo, se imaginando que um alemão, até um estadunidense, né, ali um branco ganhasse a prova. E a gente tem um estadunidense que ganha a prova, mas é um negro, né, que corre e ganha a prova dos 100 metros, e aí o Hitler vai embora, ele não entrega a medalha, né, ele não entrega, ele faz o teatro estava armado para que ele pudesse aparecer e tivesse um ariano no lugar mais alto do pódio, mas esse atleta dos Estados Unidos ganha a medalha, o Hitler não vai para a entrega da medalha, né? E ele ainda faz lá o símbolo da resistência quando recebe a medalha e mostra que daquela vez ali a ideia da propaganda eugenista, fascista não ia funcionar, né? São as Olimpíadas de 36, né, na Alemanha, que o Hitler queria usar, inclusive, como vitrine para mostrar como que a Alemanha estava se reconstruindo, né, depois do Tratado de Versalhes, de toda a humilhação pós-guerra, crise de 29. E aí a Alemanha sediar essa Olimpíada foi o Hitler querendo mostrar a reconstrução da Alemanha para o mundo. E aí rolou esse constrangimento com Jesse Owens, né, que é o atleta negro estadunidense que acabou ganhando ali a prova de atletismo, e o alemão ficou em segundo lugar, e acho que o japonês ficou em terceiro lugar. O pódio era mais ou menos esse. Galera, então o esporte como meio de propaganda e de conexão com as massas, né? Por isso, como forma também desses governos popularizarem suas ideias e se legitimarem ao mesmo tempo. E aí isso passa a fazer parte dessa identidade nacional que está sendo reinventada ali. Vamos para mais uma questão e a gente depois passa a bola de novo para o Felipe, tá? Vamos lá. Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, deixa eu preparar aqui a canetinha vermelha, declaração essa em 48, a Unesco publicou estudos de cientistas de todo o mundo que desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero humano, ou seja, contrariando que as experiências racistas, o que o nazismo, a eugenia falava, né? Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório
ok? Da pretensa superioridade racial do homem branco. Aquele discurso lá do século XIX, do darwinismo social, do fardo do homem branco, né, da missão civilizatória que os europeus usaram para justificar o imperialismo na África, na Ásia, enfim, espalhando seus tentáculos mundo afora. E a condenar as aberrações cometidas em seu nome. Beleza. Então fala de direitos humanos, algo que aparece, né, não só diretamente nas questões, mas está por trás de toda a prova do Enem. A prova do Enem é pautada no respeito aos direitos humanos, então isso é fundamental de vocês levarem em consideração e entenderem o peso dessa declaração, tá? E o enunciado diz, não, perdão, aqui a referência, os selvagens e a massa, papel do racismo científico na montagem da hegemonia ocidental, foi o que a gente acabou de falar, né? O discurso racista sendo usado para legitimar interesses das potências colonialistas, capitalistas. A posição assumida pelo Unesco a partir de 1948 foi motivada por acontecimentos então recentes, dentre os quais se destacava. Então, o ano é 48, acontecimentos recentes, pessoal, a gente está falando de Segunda Guerra Mundial. A ONU foi criada no finalzinho da Segunda Guerra. Guerra essa que durou de 39 a 45. A ONU nasceu em 45. E a Declaração dos Direitos Humanos veio em 48, herdando todo aquele trauma, aquele impacto da Segunda Guerra Mundial, né? Motivada por acontecimentos então recentes, dentre os quais se destacava, vamos lá. Letra A. Ataque feito pelos japoneses à base militar americana de Pearl Harbor. Esse foi um ataque recente, próximo ali de 48? Foi. Tá no contexto da Segunda Guerra? Tá. Foi feito em 41. Só que ele está especificando muito, gente. Ele está falando de um ataque a uma base militar feito pelo Japão, né, contra os Estados Unidos. Não foi por isso, não foi por essa motivação que você fez a Declaração dos Direitos Humanos. Aquele foi um capítulo da guerra, mas não é a motivação para a Declaração dos Direitos Humanos. Ok? Mas esse evento, sem dúvida, foi importante para a entrada dos Estados Unidos oficialmente, né, diretamente na Segunda Guerra Mundial e tal, mas não é um evento decisivo para a Declaração dos Direitos Humanos, tá bom? B. Uma das motivações ali, dentre as quais se destacava o desencadeamento da Guerra Fria e de novas rivalidades entre as nações. Gente, a Guerra Fria viria depois da Segunda Guerra Mundial, ok? Tem a ver com o ano de 48? Tem, porque 48 está começando a Guerra Fria, está sendo feita a declaração. Mas não é uma resposta à Guerra Fria que a Declaração dos Direitos Humanos é feita. Você tem que pensar no trauma que a Segunda Guerra Mundial trouxe. Qual foi o evento mais marcante da Segunda Guerra Mundial, assim, de maneira geral? O estúpido número de mortos. As estimativas estão na casa de 60 a 80 milhões de pessoas, sendo que desses 60 a 80 milhões, você tem um número significativo de um determinado grupo que quase foi exterminado, fruto de uma perseguição sistemática da ideologia nazista, né? De quem que a gente está falando? A gente está falando de judeus, com o Holocausto. A gente está falando de perseguições contra comunistas, ciganos, homossexuais, testemunhos de Jeová, ou qualquer outra pessoa que não se enquadrasse dentro da identidade, olha que a gente está falando na questão anterior, né? Do ideal de ser alemão. Na Itália é a mesma coisa. Por isso a gente fala de experiências nazifascistas, né? A diferença do nazismo para o fascismo é que o nazismo vem com essa coisa da raça ariana, de construir uma raça perfeita. O Mussolini, apesar do fascismo ser racista, claro, ele não tinha essa estética da construção de uma raça italiana exatamente. Claro que era racista, evidentemente, mas o fascismo ele é racista, mas não houve uma dedicação no sentido de construir, né, como Hitler fez, através de uma eugenia e tal, uma raça perfeita, a raça ariana, e o ódio ao judeu, o antissemitismo. Isso é uma outra característica peculiar do nazismo, mas não estava presente essencialmente no fascismo italiano, tá? Bom,
Então não tem a ver diretamente com a Guerra Fria. A gente pode cortar, então, a letra A, já tinha cortado, já pode cortar a letra B, já tinha cortado a letra A. Letra C, morte de milhões de soldados nos combates da Segunda Guerra Mundial. Cara, houve milhões de mortes? Houve. Essa questão, ela talvez seja um pouco mais complexa, porque em termos de conteúdo, muitas informações procedem historicamente, né? Mas ele quer saber a motivação para a posição assumida pela Unesco. E olha no texto mais uma vez. A maioria, desde então, né, dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco. Então, a motivação, de acordo com o texto, gente, tem a ver com essa contestação a qualquer forma de discriminação. Morte de milhões de soldados em combates, não necessariamente essa morte ela é fruto de discriminação. No caso do Holocausto, sim, dos judeus, dos comunistas, dos testemunhos de Jeová, dos ciganos, dos homossexuais, sim. Agora, mortes de soldados de maneira geral, não é necessariamente fruto de discriminação. Mortes em combate são mortes em combate. Ok? Não estou banalizando a vida desses soldados, não, tá, gente? Por favor. Mas sim mostrando que não bate com o texto, porque não são mortes fruto especificamente de discriminações. E discriminações racistas. Por isso a gente corta a letra A, a letra B e a letra C, não dialoga com o texto. Lembra sempre, o gabarito de questões de ciências humanas no Enem, eles são validados, os gabaritos, pelo texto. Então tem que ter a ver com o texto, não é só conteúdo. D. Execução de judeus e eslavos, povos do leste europeu, né? Presos em guetos e campos de concentração nazistas. Dialoga com o texto? Sem dúvidas. Porque o nazismo ele se sustentava pela discriminação racial e essas pessoas, esses grupos, foram mortos por discriminação racial. Então, sim, o Holocausto, a discriminação contra judeus, eslavos, comunistas, ciganos, todos os demais homossexuais, isso dialoga com o texto, porque fala sobre a defesa, né, o combate a essa ideia eugênica, racista, das doutrinas do século XIX e do século XX. E através da Declaração dos Direitos Humanos, você tenta afirmar a diversidade, a pluralidade, sem hierarquias entre diferenças ou entre diferentes pessoas. Letra E. Lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki pelas forças norte-americanas. Foi um evento traumático, sem dúvida. Foi o único ataque nuclear na história, foi feito pelos Estados Unidos, né? Matando centenas de milhares de pessoas. Não só na hora, mas depois, né? Pela radiação, por câncer, enfim. Tem a ver com a Segunda Guerra Mundial? Tem. Mas tem a ver com caráter discriminatório, racismo, científico? Não. Então, pessoal, o nosso gabarito é letra D de dado. A única alternativa que dialoga com o texto é a letra D. Todas, historicamente, em termos de conteúdo, trazem conhecimentos que são verdadeiros. Mas a única alternativa que dialoga com o texto, lembra, o gabarito tem que ser validado pelo texto, é a letra D de dado. Letra D de dado. Tranquilo? Tudo bem? Beleza? Vou passar a bola para o Felipe, que vai trabalhar com vocês essa questão de número 4 aqui, sobre Guerra do Golfo. Deixa eu fechar aqui, Felipe, a minha apresentação. Beleza? Já saí. Já que a gente está falando muito de futebol nessa aula, né? Passo a bola para o Felipe. E ele vai Não falar com falamos só de vocês. futebol, falamos da história mais bonita do futebol, né? Então, realmente, essa aula Não, mas tá bem legal. isso aí não tem como negar, não. Não dá para ser clubista, não. A história do Vasco é uma história muito marcante, muito importante, né? E olha, falando de identidade, isso marca a identidade de boa parte dos seus torcedores até hoje. Sim, O Vasco verdade. é um clube, um dos poucos clubes que se manifestou na memória do golpe de 64 agora, né? Junto com o Bahia, com algumas outras equipes do Nordeste, acho que o Inter também no Sul, né? E os demais É, clubes não falaram nada. Nem o Flamengo, o, que é o meu clube, que inclusive as diretorias ultimamente só têm feito vergonha, né? é, E isso é uma marca entre os torcedores, inclusive. Claro, tem torcedor do Vasco que
sei lá, contra os direitos humanos. Claro que vai ter, gente, isso vai ter em Muito, qualquer lugar. tem, Mas a tem. identidade da torcida ainda me parece, me corrija se eu estiver errado, É, Felipe, ainda me parece ter uma identidade, né, uma marca mais progressista, né? algumas torcidas aqui, né? Assim, as duas que eu vejo mais. Não quero cometer injustiça com nenhuma, né? Não dá para citar todas, até porque a gente não conhece a fundo a história de todos os clubes do Brasil, mas como você falou, né? Só 12 clubes, se eu não me engano, se manifestaram contra a memória no dia, né? Fazendo alusão ao golpe. E o Vasco, o Bahia, né? O Bahia também é um clube muito engajado nessa parada. Mas essa questão da identidade que você falou é verdade, cara. O Vasco, assim, ele tem uma das maiores torcidas do Brasil e tal, mas pelo menos aqui no Rio de Janeiro tem muito isso, assim. A pessoa se identifica com a história do Vasco, né? Com essa ideia, com essa identidade do clube que, pô, não, a gente não vai tirar os negros, é por falta de estádio, a gente vai construir nosso estádio com as próprias mãos e a gente já volta, né? E 4 anos depois o Vasco volta com o seu estádio feito pela própria torcida. E também tem uma comunidade portuguesa muito grande, cara. Muita gente que tem família portuguesa acaba torcendo pro Vasco, né? O avô era Vasco, aí o pai, o cara é Vasco. A própria regionalização da torcida também, São Cristóvão é um bairro que tem muito vascaíno, né? São Cristóvão é a Tijuca ali, mas São Cristóvão principalmente, né? Até pela localização do estádio e tal, pela ocupação ali da galera de descendência portuguesa, tem muito vascaíno. Então, essa coisa da identidade, do sentimento de pertencimento é muito forte na torcida do Vasco nesse sentido, assim, da galera se identificar ou com a história ou ter uma herança portuguesa ali para abraçar. Né? Brasil e Portugal, né? Falando de atualidade, não sei se você está acompanhando aí, Casale, mas os brasileiros começaram com um meme, né? De chamar Portugal de Guiana brasileira. E aí E aí parece que os portugueses não gostaram, né? Não estão gostando da brincadeira. Até alguns influenciadores grandes em Portugal já se posicionaram, começaram a levantar um debate sobre até onde vai o limite do humor e tal. E os brasileiros começaram a falar sobre xenofobia, né? Os portugueses falaram que estavam sofrendo xenofobia a partir desses memes e tal. Enfim, né? Uma guerra sério, assim, brasileiro, assim, para essas Portugueses falar que questões. estão sofrendo xenofobia Isso, é um negócio muito bizarro. é, O europeu virou a vítima agora, o colonizador isso. virou a vítima, né? Pô, Mas sofrendo não é à toa xenofobia. os episódios de violência contra brasileiros em Portugal, né? De racismo, de xenofobia e tal, a violência física, inclusive. Por isso que, assim, eu não recomendo que as pessoas imigrem para Portugal. Não é à toa que eu nem cogitei Portugal. Eu já fui a Portugal. Eu não estou falando que os portugueses são isso, claro que não. Mas eu, como turista, fui a Portugal e eu já senti, na época, que não estava tão ruim quanto agora, em termos de agressões, de violência, o maltrato, o desrespeito, os olhares, a grosseria. E não era, porque a cultura deles, eles são grossos. Não, não, era maltrato mesmo, por eu ser considerado jovem, né? Eu fui já tem alguns anos e tá ali no país deles, né? Pessoas mais velhas que estavam comigo não sofreram isso, porque eles estavam entendendo ali que possivelmente eu era um imigrante e tal, eu só estava como turista. Então, eles têm de fato uma questão com brasileiros, não está um lugar maneiro para se emigrar, não está fácil para nenhum imigrante, nunca foi, claro, mas especialmente nos últimos anos, os episódios de violência contra brasileiros cresceu demais, e eu confesso que eu não tenho vontade de voltar a Portugal por conta disso, não. Porque naquela época eu já fui muito maltratado, e se imagina como é que tá agora. Então, realmente eu não aconselho, não tenho vontade nem de visitar, mas. Aí, pô, nessa guerra aí, né, de memes e tal, tem uns comentários muito bons, né? E aí, nisso aí, o brasileiro realmente, na questão do humor, do meme, é incrível. A galera falando assim: nosso ouro não foi roubado, tá guardado na nossa Guiana. Pô, aí, aí
Aí, pô, o Eu pessoal falando lá. queria competir com o brasileiro nessa questão do humor. Você vai passar vergonha. O Brasil vai ser campeão sempre. O brasileiro É, não tem igual quanto a isso, cara. uma das postagens que eu vi, o maluco tava comentando lá, valeu, Pernambuco em pé. Ah, Brito, fica quieto aí. Pô, nosso Mato Grosso do Leste. Caraca, mano, aí, incrível, incrível. Mas parece assim, mas é só porque, cara, apesar de ser uma parada assim, que começou com meme e tal, a gente estava até falando sobre o nosso projeto da UERJ, convidando a galera para assistir nossa live que vai rolar, né, sobre esse assunto de atualidades, do que está acontecendo nos Estados Unidos. Essas paradas também podem aparecer em prova, né, cara? Porque tá envolvendo aí uma questão, é um meme, né? Mas tem muita questão geopolítica aí envolvida, né? O nosso colonizador, a ideia a própria xenofobia, né? Que eles levantaram, que estão sofrendo a partir desse meme. Então, uma discussão sobre aí o que seria xenofobia, o que não seria, né? Daria uma boa questão de prova essa situação. Ó, galera, questão 4. A questão 4, ela fala sobre a Guerra do Golfo. Bom, só para contextualizar para vocês, né, o que foi a Guerra do Golfo. No início dos anos 90, o líder do Iraque, um cara chamado Saddam Hussein, ele acusou o Kuwait de duas coisas. Primeiro, ele acusou o Kuwait de estar ocupando terras que, na verdade, pertenciam ao Iraque, porque, segundo ele, aquele território pertencia ao Império Turco-Otomano. E aí, aquelas terras deveriam ser terras sobre posse do Iraque, como uma herança do Império Turco-Otomano. E a outra questão é a seguinte: essa guerra ela começa no início dos anos 90. Mas eu quero que você volte comigo lá em 1973, quando a gente teve a primeira grande crise do petróleo. Quando rolou a crise do petróleo, que os países do Oriente Médio, alguns países do Oriente Médio, países da OPEP, decidiram ali diminuir a oferta de petróleo ao Ocidente, a gente tem um aumento do preço do petróleo, né? O petróleo salta para 4 vezes de valor, praticamente. E aí a gente tem o primeiro choque, a primeira grande crise do petróleo ali. Desde então, os países da OPEP, que perceberam que estavam, né, no controle de boa parte da oferta do petróleo mundial, eles decidiram, mesmo após essa crise, mesmo após a crise do petróleo ter sido superada, eles decidiram que a OPEP ela teria uma margem de produção e oferta de petróleo para os países do mundo ao longo do ano. Não haveria mais aquela assim, vamos vender tudo que a gente produzir. Não. Dentro da OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tinha uma regra, que era, a gente tem uma cota de petróleo que vamos colocar no mercado, e cada país da OPEP pode colocar uma cota de acordo ali com alguns critérios. Por que isso? Justamente para controlar a oferta. Porque se você está controlando a oferta de um produto, o que você está controlando diretamente? O preço. Então, a ideia não era jogar petróleo em muita quantidade no mercado para o preço não desvalorizar. Por isso havia essa regulamentação que ficou combinada dentro da OPEP. E o Saddam Hussein estava acusando o Kuwait de desrespeitar essa organização, de desrespeitar essa medida. Então, percebam, os dois motivos para a Guerra do Golfo principais. Território. O Saddam Hussein, o presidente do Iraque, ele acusava o líder, o Kuwait, de estar ocupando um território que deveria ser do Iraque como uma herança do Império Turco-Otomano. E o outro motivo foi que o Saddam Hussein acusou o Kuwait de estar produzindo, de estar ofertando petróleo acima
da quantidade combinada dentro da OPEP. E aí ele invade esse território, né? Ele invade o Kuwait e começa a guerra. Vou continuar lendo a questão aqui para a gente entender, né, como essa guerra acabou e vamos chegar ao gabarito. Olha só. A Primeira Guerra do Golfo, genuinamente apoiada pelas Nações Unidas e pela comunidade internacional, assim como a reação imediata ao 11 de setembro, demonstravam a força da posição dos Estados Unidos na era pós-soviética. Então ele comparou aqui, ó, lembra que a gente viu o verbo comparar nessa habilidade? Ele comparou aqui, ó, uma consequência da Guerra do Golfo do início dos anos 90 com o 11 de setembro de 2001. Ele comparou dois fatos, duas situações da geopolítica em diferentes momentos. E aí ele fala que tanto a reação pós-Guerra do Golfo quanto a reação pós-11 de setembro demonstravam força da posição dos Estados Unidos em um mundo pós-União Soviética, ou seja, o fim da Guerra Fria. Quando a gente tinha lá na Guerra Fria uma ordem bipolar, do ponto de vista econômico, político e militar. A nova ordem mundial, ela é uma ordem caracterizada por ser multipolar do ponto de vista econômico e unipolar do ponto de vista bélico. Quem é essa liderança unipolar? Os Estados Unidos. Aí a pergunta é, ó, um aspecto que explica a força dos Estados Unidos apontada pelo texto, então ele quer que a gente relacione aqui a nossa alternativa com o texto. Um aspecto que explica a força dos Estados Unidos apontada pelo texto reside no ou na. Letra A, poder de suas bases militares espalhadas ao redor do mundo. Letra B, alinhamento geopolítico da Rússia e dos Estados Unidos. Alinhamento geopolítico entre a Rússia e os Estados Unidos não é uma característica, né, muito comum na geopolítica em qualquer parte da história. C, política de expansionismo territorial exercido sobre Cuba. Ó, expansionismo territorial exercido sobre Cuba. Cuba fez a revolução. Cuba ficou totalmente independente dos Estados Unidos. D, aliança estratégica com países produtores de petróleo, como o Kuwait e o Irã. Essas estratégias aqui, ó, nesse contexto de guerra do Kuwait ali, não existiam. Não existia, tá? Os Estados Unidos, ele se posiciona contra a invasão iraquiana não porque ele tinha uma aliança com o Kuwait, mas é porque os Estados Unidos via que o Saddam Hussein, ao tomar posse sobre um território do Kuwait, poderia se sentir confiante e no direito de tomar outros territórios naquela região. Então, os Estados Unidos ele não tinha nenhuma aliança oficial aqui com o Kuwait e com o Irã, não. Tá bom? Letra E. Incorporação da China à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a nossa tão falada OTAN. Isso aqui também, ó, não explica. Lembra? Ó, ele quer um aspecto do texto que explica a força dos Estados Unidos. O que tem a força dos Estados Unidos com a entrada da China na OTAN e a guerra do Kuwait e o atentado de 11 de setembro? Né? Não faz muito sentido. E ele quer uma alternativa que se relacione com o texto. Então, ó, tanto a guerra do Golfo, quanto a postura dos Estados Unidos pós 11 de setembro mostra o poder das bases militares dos Estados Unidos espalhadas ao redor do mundo. E aí a gente pode fazer um outro comparativo, que é com um dos motivos para o início da guerra da Rússia e da Ucrânia. O Vladimir Putin não admitia a entrada da Ucrânia na OTAN justamente por acreditar que a OTAN é uma organização que atende aos interesses dos Estados Unidos e ter a Ucrânia membro da OTAN, na visão do Putin, significaria ter mais uma base dos Estados Unidos disfarçada
bem ali ao lado do território, ao lado da fronteira da Rússia, tá? Então, essa questão aqui, ela comparou a Guerra do Golfo, né, a postura dos Estados Unidos pós-Guerra do Golfo e pós-11 de setembro. Mas a gente poderia fazer um paralelo aqui da OTAN, ó, do papel da OTAN na nova ordem mundial e a relação do papel da OTAN com a guerra da Rússia e da Ucrânia. O Vladimir Putin totalmente contrário à entrada da Ucrânia na OTAN, por acreditar que a OTAN é um braço dos Estados Unidos e ele não quer bases estadunidenses ali na fronteira com a Rússia. Então, nessa habilidade, a gente poderia ter uma questão comparando isso, tá bom? A gente poderia ter uma questão, né, comparando a atuação da OTAN durante a velha ordem mundial e a OTAN na nova ordem mundial, a expansão da OTAN para o leste europeu. Repara, a OTAN é uma, aqui, ó, como a habilidade fala, ó, é uma organização política e militar, né, a OTAN, e a gente poderia comparar o que seria a OTAN na velha ordem mundial e na nova ordem mundial. A OTAN antes de se expandir para o leste europeu e a OTAN hoje em processo de expansão que encontrou na Ucrânia essa resistência, né, na Rússia, melhor dizendo, essa resistência que culminou na guerra da Rússia com a Ucrânia. Beleza, galera? Bom, quer falar alguma coisa dessa questão ainda, Casale? Sim, eu só queria acrescentar também uma outra possibilidade de abordagem, que é a seguinte, né? Hoje a gente está vendo um governo Trump nos Estados Unidos, mais uma vez, porque ele já tinha sido eleito antes, né? Num discurso marcado por muita, não só xenofobia no seu governo, racismo, mas por uma sinofobia também que é muito fomentada, né? Ou seja, contra a China, contra o povo chinês. E o discurso anti-China, colocando a China como uma ameaça à humanidade é cada vez mais forte. Eles fazem isso com recorrência, cada hora é um inimigo diferente, né? Hoje é a China, já foi a União Soviética, já foi o Vietnã, já foi muita gente que de alguma forma contraria os seus interesses, né? Então, ter inimigos é algo marcante na história dos Estados Unidos, não é à toa que eles estão sempre em guerra, porque você cria essa narrativa da luta do bem contra o mal e legitima uma série de bizarrices, uma série de ações políticas. Mas hoje a Casa Branca, né, através das redes sociais, de tudo, tem cada vez mais colocado, assim, muito claramente que a China é uma ameaça. Se isso é uma tentativa de justificar uma possível guerra que vai vir, não sabemos. Vamos ver como é que vai ser. A gente torce para que não, mas que está sendo preparado um terreno, né, para justificar algum tipo de conflito com a China. Isso, infelizmente, está acontecendo e tomara que esse conflito não escale para além do conflito comercial, mas, infelizmente, não é impossível que isso aconteça. Ele voltou com aquela retórica de colocar a China como culpada pela pandemia, como se a China tivesse criado o vírus e blá blá blá, né? Algo que não tem nenhum tipo de embasamento, nenhum tipo de comprovação. E aí entra a contradição que poderia ser abordada numa questão, por exemplo. Os Estados Unidos se colocando, né, como os defensores da liberdade do mundo e a China sendo a vilã. E se você pega o mapa e coloca aí no Google, né, a quantidade de bases militares que os Estados Unidos têm no mundo, são mais de 700. E aí você procura ver quantas bases militares a China tem. E aí você vai ver que esse discurso, né, da China como uma ameaça não se sustenta, pelo menos no campo militar, não se sustenta em hipótese nenhuma, mas muito menos no campo militar, porque você não vê a China promovendo agressões, invasões e guerras como os Estados Unidos fazem, né? Então, esse gráfico não, mas esse mapa, essa tabela que mostra a quantidade de bases militares que os Estados Unidos têm no mundo, ele é muito interessante para desmontar todo esse discurso, não só do governo Trump, mas dos governos estadunidenses, né, de que eles são defensores da liberdade, democracia e tal. É exatamente o oposto que eles fazem, né?
A teoria e a prática, elas andam na contramão total quando se trata dessa questão envolvendo os Estados Unidos, né? A gente falou um pouquinho aqui sobre como está a perseguição com os imigrantes, a disputa de narrativas, né? A China é um documento, isso que você falou, né? Um documento que você consegue acessar no site da própria Casa Branca, né? 5 motivos que fariam dos Estados Unidos assim ter o direito de uma guerra contra a China, né? E dentro desses 5 motivos tem lá, inclusive, como você falou, uma coisa do tipo, a China precisa pagar pela pandemia, né? Os Estados Unidos se colocando ali como um salvador, como um justiceiro. E aí, gente, assim, nada é por acaso e as atitudes de um governo, elas são, né, baseadas em propagandas, em tocar no lado sentimental, em buscar esse sentimento nacionalista de alguma forma. Porque quando você fala assim, ó, a China precisa pagar pela pandemia, você está falando diretamente com pessoas que perderam seus entes queridos, você está falando com pessoas que continuam com sequelas após ter tido Covid-19. Então, você está apontando um culpado para essas pessoas de todos os sentimentos ruins que ela tem da pandemia. E você está se colocando como o herói, né? Você está se colocando como alguém que pode trazer justiça para essa pessoa. A questão falou aqui sobre o 11 de setembro, e eu trago um outro dado, né? O 11 de setembro, quando ele acontece, e aí a gente tem um atentado nas torres, e centenas de pessoas vieram a falecer e tal. Cara, quando o governo Bush pergunta sobre a opinião da população estadunidense de invadir o Oriente Médio, mais de 95% da população era a favor. A população era a favor, porque o cara tinha um discurso de, olha, acabaram de atacar aqui as torres gêmeas no coração de Manhattan e eles não vão parar. Eles são terroristas e eles agora jogaram aviões, mas eles têm armas de destruição em massa e eles nos atacaram com aviões, mas o próximo ataque vai ser muito pior. Eles vão jogar uma bomba nuclear nos Estados Unidos. A gente precisa ir lá. A ONU está contra, mas vocês estão a favor? E 95% da população estadunidense foi a favor da invasão ao Oriente Médio, da chamada doutrina Bush, aqueles ataques lá ao Oriente Médio pós 11 de setembro, na ideia de buscar armas de destruição em massa em alguns países, como o Iraque ou o Afeganistão. Então, quando você cria essa narrativa de guerra e faz essa propaganda de que existe um inimigo que precisa ser combatido, os Estados Unidos faz isso muito bem e ele, claro, sempre se coloca como o herói, o capaz de combater esse mal, né? Esse mal, como o Casale falou, já foi a União Soviética, já foi a Rússia, já foi o Iraque, já foi a China, agora é a China novamente. Então, essa é mais uma comparação aí que a gente poderia trazer nessa habilidade, né? A postura estadunidense diante de um cenário em que os Estados Unidos elege um inimigo comum e se coloca como o salvador da pátria para o mundo como um todo e principalmente para o seu povo lá, o povo estadunidense, em que o Trump vai fomentando essa ideia de uma identidade nacional, de um nacionalismo, de uma figura estadunidense pura, e depois ele vai e chama esse cara para lutar contra um inimigo comum, né? Então, é uma narrativa que vai se construindo, que vai se desenhando, que é muito perigosa, tá bom? Galera, vou me despedindo por aqui. Vocês têm uma questão a mais aí no material. Se vocês olharem o material dessa aula, né, a lista, vocês vão ver que tem 5 questões, nós fizemos 4, né? Eu finalizei aqui a chamada e não sei por que continua aí na tela. Olha lá. Agora foi. Então, tem mais uma questão aí, tá? Uma questão sobre um acordo econômico, um acordo transpacífico. Dá uma olhada, faz aí com carinho.
essa aula foi uma aula densa, né? Uma aula que a gente falou de muita coisa, muito conteúdo, então espero que vocês tenham gostado. A gente falou de muitas coisas, de muitos assuntos, e continua ajudando a gente. Mais uma vez, muito obrigado por a gente ter conseguido chegar aos 200 inscritos, ter passado. Vocês são incríveis, muito obrigado mesmo. Continua compartilhando aí, pega o celular do coleguinha lá na escola, né, e se inscreve no nosso canal aí, que ele vai receber notificação do nosso vídeo, depois ele assiste, quem sabe ele até gosta também. E assim a gente vai construindo essa corrente aqui, né, juntos no Humanamente, tá bom? Então, galera, ó, um beijo, fiquem bem, se cuidem, a gente se vê aqui na semana que vem para começar a competência de número 3, não é isso, Casale? Tchau, tchau, gente. É isso, galera. Semana que vem estaremos juntos em mais uma aula, mais um vídeo para começar uma nova competência, mais questões, mais conhecimento, mais conceitos. Mandem as dúvidas de vocês lá no grupo. Se você não faz parte do grupo do WhatsApp ainda, vai no link da bio lá do Instagram, do @humanamente.enem, ou aqui mesmo na descrição desse vídeo, você tem o link tanto para as listas das questões, como para o grupo do WhatsApp, onde você pode tirar dúvidas e receber os conteúdos que a gente publica ali. E agora a gente pede a ajuda de vocês, reforça o nosso pedido para que a gente atinja a marca de 300 inscritos no nosso canal, e depois 400, e depois 1.000, 2.000, 10.000 e assim por diante. A gente vai crescendo e conta com a ajuda de vocês, beleza? Muito obrigado pela participação de todos. Comenta aqui se você curtiu essa aula, curte, né, o nosso vídeo para dar aquela moral, compartilha com seus outros colegas que estão tentando o Enem também, e na próxima quarta-feira a gente se encontra mais uma vez para mais uma aula. É isso, gente. Um abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.